Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma temporada do nosso Fisiocast. Hoje eu estou recebendo um cara ícone, médico, ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, doutor Rildo Pontes. Muito obrigado, tá? Obrigado Usar um pelo pouquinho do convite. seu tempo aí, que é corrido aqui pra gente bater esse papo, que Um quem está em prazer, casa aí tá podendo desfrutar desse conteúdo. com Hoje a certeza. gente vai falar de uma situação, da questão de uma disfunção do joelho, que é um grande vilão, principalmente para atletas de futebol, que é a ruptura do LCA. Então a gente enxerga que até na Copa do Mundo a gente teve várias lesões de joelho, teve também algumas rupturas de LCA. Queria que o senhor passasse aí para a gente, doutor, a questão de quais são as maiores causas, o que é que tem mais batido na porta do seu consultório, quais os tipos de atletas, quais os tipos de desportistas que estão acabando se deparando com essa situação, né? Porque é complexo, passar por uma reconstrução, uma cirurgia bem complexa, que realmente precisa de um especialista nessa área para entregar realmente um resultado final eficiente. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia rápida do joelho, depois os tipos de mecanismo de trauma do ligamento cruzado anterior, os sintomas e sinais que o paciente chega na clínica para lhe questionar, para lhe oferecer aqueles sinais e sintomas que vão ajudar a gente a diagnosticar e definir o tratamento do paciente. O joelho é uma articulação que ela trabalha somente no eixo, é como se fosse uma dobradiça, então ela tem somente a função de esticar e dobrar o joelho. Então, você forma um mecanismo de extensão e flexão. O joelho é composto basicamente, né, dos ossos do fêmur, fêmur distal, tíbia proximal e a patela. Ao redor disso aí, nós temos uma cápsula articular, que mantém um líquido de lubrificação do joelho, que é o líquido sinovial, e nós temos umas estruturas internas que ajudam na biomecânica do joelho, que são os meniscos, que são como se fosse o amortecedor do joelho, e nós temos os ligamentos, que é o que dá a estabilidade do joelho. Os ligamentos se dividem nos ligamentos mais laterais e medial, que os colaterais, e dois ligamentos internos, que são os cruzados, né? O cruzado anterior, que é o mais comumente lesionado, né? E o cruzado posterior. Hoje, mediante o pessoal está tendo mais qualidade de vida, está treinando mais, está fazendo mais esportes, e hoje nós temos os esportes de grande débito, de grande impacto, né? Veja aí, agora recentemente nós temos o CrossFit, temos o kitesurf, temos aí diversos esportes que demandam muito da articulação do joelho. Hoje nós temos lá no consultório os pacientes que chegam com a queixa geralmente é uma queixa clássica. O paciente estava jogando, hoje o futebol ainda é o vilão grande. Nós temos os mecanismos de traumas, né, associados com o futebol, e os mecanismos de traumas direto. Então, aquele paciente que vem no carro e aí sofre um aborrecimento e vai com o joelho de frente ao painel frontal. Aquele paciente que fez uma motocicleta e por um acaso colide com outra motocicleta, ou um objeto, ou um carro tal, e tem realmente um movimento realmente de trauma frontal que às vezes associa fraturas com a lesão do ligamento cruzado anterior. E temos realmente o grande vilão, que é o futebol. Hoje o futebol é responsável talvez por 70, mais ou menos 65, 70% das lesões do ligamento cruzado anterior. Como é que é o mecanismo de trauma? O mecanismo de trauma, o paciente geralmente tem uma desaceleração brusca, ele vai correndo e aí muda de posição bruscamente. Nessa mudança de posição, o pé dele está travado e gira o corpo, o fêmur, sobre a tíbia. Nesse movimento é que ele rompe o LCA. É interessante a gente perceber que, mesmo com essa mudança, porque se a gente for ver de 10 anos para cá, apareceu o CrossFit, apareceu o kite, apareceu o beach tennis, né? Beach tennis, essa questão do beach tennis também é até intrigante a gente falar, porque pelo movimento gestual do esporte, a gente percebe, o joelho não tem tanta importância, o que é mais complexo mesmo, é mais exacerbado, é o movimento do ombro. Só que a galera esquece da estabilidade do piso. Exatamente. Você está num piso estável, onde você precisa deslocar anterior, posterior, lateral. Então, essa desassociação e essa desestabilidade do piso que está acabando trazendo essas situações dessas lesões. O que está acontecendo mais? Pelo âmbito da fisioterapia, o que eu estou percebendo? As pessoas estão chegando na clínica e elas não se preparam de forma direcionada e específica para o beach tennis. Ela quer praticar 2 horas de beach tennis todos os dias e ela não condiciona as estruturas para suportarem aquele estímulo. Porque o atleta do beach tennis ele tem que fazer um treino de musculação específico para a modalidade.
Não adianta ele achar que ele vai jogar 2 horas de beach tennis todo dia se ele não tem o fortalecimento da musculatura dos membros inferiores, se ele não faz um trabalho de propriocepção para entregar um equilíbrio daquela articulação, para assim ele poder executar aquela atividade de forma eficiente, conseguir performar e não desenvolver nenhum processo lesivo. Eu quero dar uma conversada para a gente entender realmente, porque sempre ainda é aquela incógnita, né? Doutor, eu vou voltar com quanto tempo? Qual é o meu período de recuperação? Eu posso voltar daqui a 2 meses? 2 meses. É o que mais acontece, principalmente com esses atletas, beach tennis, corrida. Os caras querem estar ali, estar nessa intensidade de treino. Dá uma dissertada e descreve isso aí pra gente, pra realmente a gente pontuar isso. É verdade, que só complementando. Então, o paciente, quando ele chega para você, né, assim, é uma queixa extremamente comum, essa é a queixa. O paciente chega para você relatando, diz, doutor, eu estava jogando e sofri uma rotação no joelho e senti um estalo. Ele refere esse estalo como se fosse realmente ali um momento da rotura. Logo de imediato, o joelho incha, ele cria uma hemartrose e aí, a partir daí, o paciente começa a sentir dor. O importante, você procurar de imediato, logo uma atenção realmente de uma pessoa que entenda, né, um ortopedista de joelho, para poder diagnosticar. O diagnóstico geralmente é feito através do exame físico, mas a gente pede também os exames complementares, que nesse caso aí, a ressonância magnética é o ícone. Dando o diagnóstico da lesão, aí aquilo que você está me perguntando aqui, doutor Hilda, eu volto quando? Quando é que eu vou voltar para o esporte? Isso é uma questão, assim, o paciente pergunta logo de imediato para você. Eu vou operar e com quanto tempo eu estou andando? Eu vou operar e com quanto tempo eu volto a jogar? Isso assim, eu digo muito para o paciente hoje que a gente opera. Eu digo, hoje como é que se diz, a complexidade da cirurgia e assim, a resolução do seu problema eu digo 50-50. 50% somos nós, os cirurgiões, e 50% é a parte de reabilitação. Então, a reabilitação é fundamental. E aquilo que você bateu no começo. O paciente hoje ele não se prepara, ele acha que é comprar uma raquete, botou ali o bonezinho dele e tal, e vai jogar o beach tennis, e não faz um preparo adequado. Isso é onde vem as lesões. É o atleta do final de semana, é aquele atleta que vai para o futebol, depois vai tomar uma cervejinha e não faz a musculação, não faz um reforço muscular, não faz nada. Né? Então, assim, hoje, dependendo dos tipos de lesões, nós temos as lesões do LCA, as lesões incompletas, que essas, né, na grande maioria das vezes, dá para a gente tratar conservadoramente, fazendo realmente a parte de fortalecimento muscular, às vezes imobilização durante um períodozinho curto, né, para você não ter fibrose e tal. E tem as lesões que são chamadas de lesões complexas, aquela lesão parcial extensa ou a lesão completa. Nesses casos, a gente tem que indicar o tratamento cirúrgico, entendeu? Isso varia muito de paciente para paciente. Por exemplo, o paciente, aquele que é paciente que é mais ativo, que realmente coopera muito na fisioterapia, esse paciente vai voltar precocemente. Mas o que é o precocemente? Ele vai voltar para fazer uma atividade física, geralmente em torno aí de 30 dias, 45 dias, a gente já pode começar uma fisioterapia em termos de reforço muscular, mais a parte de musculação, 2 meses, 2 meses e meio, aí se estendendo aí até 6 meses de recuperação para que ele volte realmente a exercer a atividade física dele. Eu gosto muito de ter... O que acontece? Eu já tô ficando meio velho, vai passando, já tendo faz 18 anos. Então eu gosto muito de entregar uma situação palpável para o meu paciente. Doutor, eu volto quando? Cara, olha só. Eu tenho um método. Teu método de trabalho, teu método de protocolo, ele se chama DGFE. O primeiro contato que eu vou ter contigo no teu pós-operatório, a gente vai passar por uma fase de desbloqueio da articulação. Depois tu vai ganhar função, fortalecimento e treino de equilíbrio. E no final, gestual de acordo com a tua atividade. Cara, eu sou jogador de futebol. Beleza, lá na ponta tu vai treinar gesto para o futebol. Não, eu tenho que voltar pro beach tennis. Tem que treinar e voltar pro beach tennis. Então, quando tu entrega, dá um acalento. Ele toma um susto. 7 meses, cara, mas ó, daqui a 15 dias tu tá andando, com 21 dias tu tá assim, tu tá na bike. Então, ele se sente amparado e ele enxerga o que ele tem, em que momento ele tá, para onde a gente vai e qual vai ser o melhor caminho. Quando ele consegue enxergar de forma palpável, desbloquear, né? Então agora é ultrassom, né? Drenar, LED, isso mesmo. A gente vai tirar o edema que está dentro dessa estrutura, drenar, tentar ganhar uma função normal. E depois a gente vai evoluindo. Ganho de função, mobilidade, alongamento. Eu volto já, né? Já tá voltando. Então quando tu consegue entregar isso para ele, desenhar, mostra, entrega vídeo, vê situações de outros pacientes que também já passaram pela reabilitação, principalmente o atleta profissional. Porque imagina, você sofreu um trauma, você tá bom, tá jogando a partida, tá jogando, tá bem, muitas vezes o que acontece, o atleta tá voando, tá num nível muito alto de condicionamento e ele sofre esse estalo, sofre esse entorse,
de forma traumática ou atraumática e vai ter que passar por uma reparação estrutural, é muito doloroso. Porque o atleta, ele é literalmente a empresa e o produto. Então, ele mesmo tem que trabalhar e ele mesmo Com rentabiliza. certeza. Quando ele sofre esse tipo de situação, é um baque, é uma pancada, principalmente mais psicológica do que propriamente dita estrutural. Porque ele não consegue assimilar por que aconteceu isso comigo, porque eu tô tão bem, tô para ser vendido. Então, quando você recebe esse nível de paciente dentro da clínica, você tem que ter expertise de acalento. Cara, fica tranquilo, vai retornar rápido, o protocolo está desenhado, a tua estrutura fisiológica é boa, vai responder rápido aos estímulos, fica tranquilo, tu vai voltar melhor do que tu saiu. Eu gosto muito de falar isso e realmente eu entrego isso. Quando o paciente chega, muitas vezes ele fez uma ruptura atraumática por um encurtamento da cadeia posterior. Atleta profissional, muita força muscular, Uhum. tem estrutura condicionada a correr, a chutar, mas tu vai ver, tu pode fazer um alongamento de cadeia posterior encurtada. Girou, não tinha flexibilidade, tensionou o ligamento, rompeu. Então eu falo muito, cara, esse estímulo que tu sofreu, essa lesão atraumática que tu rompeu por uma fixação e uma rotação, tu sofreu isso porque tu é curto. Se tu tem mais grau de flexibilidade, se tu consegue funcionar melhor, talvez tivesse puxado, mas não tivesse rompido, porque a flexibilidade estrutural ia condizer com o estímulo que tu sofreu. Então eu consigo falar para ele assim, eu vou te deixar melhor do que tu estava. Porque nesse trâmite de reabilitação, eu vou conseguir devolver para ele o que não tinha. Eu vou entregar o que ele não tinha, que é um equilíbrio de propriocepção, estimular a articulação a estar mais equilibrada, um trabalho de pilates, mobilidade e alongamento, para corrigir aquele déficit estrutural que ele tinha, que acabou trazendo também a ter essa ruptura estrutural. É explícito enxergar, principalmente o início do que ele tinha de treino para o término. O paciente falando assim, cara, bicho, evolução realmente fantástica. Estou flexível, estou estável, estou correndo meu movimento. Então, a condição estrutural funcional ela fica muito mais equilibrada. Aquele paciente realmente ele passa de nível. E o melhor de tudo, que ele passa a entender que ele precisa daquilo. O brasileiro, o atleta principalmente, ele é muito, como é que eu posso falar? Ele se garante muito, porque ele tem a técnica. Aí o que é que acontece? Hoje o futebol mudou muito. Essa intensidade do esporte, cada vez mais, aquele jogador que só tem a técnica, ele está ficando para trás. Se ele não tiver uma estrutura física condicionada, forte, flexível, articulação equilibrada, ele não suporta o estímulo. E o outro, que é até menos técnico, acaba superando. Então ele começa a entender isso e nesse processo, nesse intermédio de tratamento, ele entende que ele precisa do alongamento, que ele precisa do pilates, que ele precisa fazer uma propriocepção, que tem que ter aquele estímulo individualizado de acordo com o problema que ele apresenta. Se é um encurtamento, se é um déficit de propriocepção. Então, quando a gente entrega isso para o paciente, é palpável, ele é bacana, beleza. E ele vai sentindo, e vai sentindo, e vai sentindo, e vai evoluindo. Daqui a pouco está em transição de campo e a evolução é fantástica. Eu queria passar para quem está em casa, porque o que acontece? A variável, as mudanças, né, a evolução em si da lesão do LCA, ela teve umas alterações, né? Hoje tem Diversas. botão que bota e tal, tem umas coisas, outro tipo de enxerto, qual é o Diversas. enxerto melhor para cada paciente. Dá uma explicada isso aí pra gente. Vamos lá. O que definiu, por exemplo, o tratamento cirúrgico, né? Aquelas lesões que a gente chama de lesões completas, né? E as lesões extensas, né? Parcial extensas. Isso a gente indica o tratamento cirúrgico. Hoje o tratamento cirúrgico, quando começaram a operar joelho em termos de fazer reconstrução do ligamento, começou-se com uma técnica que era uma técnica de um médico francês chamado Dejoux, e ele usava, era um enxerto, que é o auto-enxerto, ou seja, um pedaço de tendão que é retirado do próprio paciente, e ele fazia um enxertozinho que definia como se fosse a parte inferior da patela, que é um osso, a parte central do tendão patelar e uma partezinha da tuberosidade anterior da tíbia, que também é osso. Então era um enxerto formado de osso, tendão, osso. Esse enxerto ele era montado através de uns fiozinhos de alta resistência, na época não era nem esse fio de alta resistência, era o Vicryl, realmente o Vicryl mais vigoroso, Vicryl ortopédico, e aí passava nos túneis, são feitos uns túneis ósseos na tíbia e no fêmur, ele era passado, e aí é fixado através de uns parafusos chamados parafusos de interferência, que na época eram os parafusos de titânio. Alguns pacientes que já tinham feito uma meniscectomia prévia, ele preconizava também fazer uma osteotomia, porque quando você fazia a meniscectomia prévia, geralmente do menisco medial, que é o mais comumente lesado, ele faria para poder fazer tipo um alívio naquela parte central, na parte medial do joelho, ele fazia uma osteotomia valgizante também junto com a reconstrução do ligamento. Porque hoje o principal problema, a principal sequela da lesão do LCA é a artrose precoce.
Que na hora que você perde ali o ligamento, você perde a estabilidade do joelho, a tíbia fica fazendo um deslocamento anterior em relação ao fêmur, e isso vai machucar as estruturas internas. Vai machucar menisco, vai machucar cartilagem. Então isso vai desenvolver uma artrose precoce, que isso é muito deletério para o paciente lá na frente. Então hoje nós tinha essa técnica, que era a técnica do DDCHU, e hoje nós temos a técnica que é mais comumente usada, e isso tem a indicação ainda desse tipo de enxerto para os pacientes, geralmente pacientes de alta performance, pacientes atletas profissionais, ainda existe essa indicação. Então nós temos mais dois tipos de técnicas. Uma tirando os tendões flexores, que é o semitendíneo e o grácil, e o outro também fazendo com enxerto do tendão quadricipital. Esse é menos usado. Então hoje a cirurgia que a gente faz é uma cirurgia, digamos, minimamente invasiva. Nós fazemos 2 portais de artroscopia, onde são introduzidos digamos assim, uma câmerazinha dentro do joelho, e nós vamos operar o paciente por um vídeo. Assim que a gente coloca a câmera dentro, a gente faz uma limpeza interna, nós temos um equipamento de fazer a limpeza interna, tirar os resquícios do LCA, e através dali nós direcionamos onde é que a gente vai fazer os túneis. Então a gente pega o ponto isométrico, faz os túneis femoral e medial, e após a retirada desses enxertos, uma pessoa competente faz toda a produção do enxerto, ela dobra o enxerto, mede o enxerto, vê qual é a espessura do enxerto, coloca uns fios de amarração de alta resistência, e isso é passado. Após a passagem do enxerto, ele é fixado através de parafusos hoje a gente usa os bioabsorvíveis, ou então o de endobóton. Hoje a cirurgia de última linha é a cirurgia do endobóton, né? Então a cirurgia do endobóton ele é um pequeno clipezinho que ele entra no túnel, ele entra dobradozinho, lá no final ele abre, estende e aí traciona, você faz o ajuste dele aqui e tal, e realmente fica muito bom. Então hoje as cirurgias que a gente tem para reconstrução do LCA são essas aí. E aí, realmente a reparação é bastante rápida, o paciente a gente já coloca, se for a reconstrução somente, sem lesões adicionais, tipo lesões meniscais, lesões condrais, a gente pode o paciente para pisar com 2, 3 dias. E aí vem a parte da física. Essa que é a parte aqui agora que eu sempre digo para o paciente. Hoje a cirurgia de reconstrução sucesso é 50-50. É 50 o cirurgião e 50 a parte da fisioterapia bem direcionada, bem feita. Certamente. Muitas vezes é fato que não tem como a gente negar isso, né? Você faz uma especialidade, sai 1000 cirurgiões de joelho por ano, por semestre no Brasil, mas tem aqueles que vão se adiferir, que eu creio que principalmente pela situação da ortopedia, eu costumo muito falar a mão. Tem umas mãos de uns cirurgiões que são diferentes. A cirurgia chega mais enxuta. É muito mais fácil para a reabilitação do fisioterapeuta pegar uma cirurgia que passou 2, 3 dias, o edema já cessou, o paciente está com um quadro indolor. É bom demais, é muito mais fácil. Imagina, acontece muito. Aí o cara vai falar, Edson, mas tudo não é cirurgia. Beleza, tudo é cirurgia. Mas qual abordagem? Qual o feeling da mão daquele ortopedista? Então, eu já venho com isso quase 20 anos e eu consigo identificar uma cirurgia de um ortopedista da outra. Eu consigo identificar. Tem umas que são tão ruins que você, isso aqui foi o fulano de tal. E tem umas que são tão perfeitas que eu falei, cara, isso aqui ou foi esse, ou foi esse, ou foi esse. Eu consigo identificar isso. Esse tino, esse contato, eu consigo perceber. Então, você, fisioterapeuta, quando você tem o contato com um ortopedista que tem essa mão, que tem esse tino meio bom para dar um estímulo de processo cirúrgico, te entrega na sequência para a fisioterapia e você vai no feedback com ele, trocando figurinha, porque os percalços eles vão acontecer. Isso é normal. Todo mundo vai ter uma fisiologia diferente, as respostas fisiológicas são distintas, um atleta mais jovem profissional, um atleta mais idoso, inativo, mas o que você tem que perceber de fato é que quando você tem esse contato próximo do cirurgião, próximo do personal trainer lá na ponta, a evolução do teu paciente é muito mais satisfatória. Você consegue entregar um resultado muito mais rápido. Principalmente a gente que vem dessa parte do desporto, que está habituado a lidar com um atleta de alto rendimento, que sofre pressão para retorno, que tem um abalo muito grande psicológico, a gente traz isso para dentro do âmbito de consultório e entrega para o nosso paciente esportista ou não. Porque muitas vezes você tem o corredor. O cara corredor de rua, ele sofreu um trauma, sofreu um acidente, ele vai passar pela cirurgia, ele já quer saber quanto que ele vai voltar. Quanto que eu volto, doutor, e aí como é que a gente vai fazer? Você tem que trazer essa expertise do alto rendimento para dentro da clínica e entregar para essa galera. Certamente essa evolução dos quadros que a gente entrega para os nossos pacientes é muito satisfatória, é palpável, ele consegue enxergar. É interessante que às vezes a gente pega muita comparação, né? Principalmente de quem já fez reinserção. Eu tive a ruptura,
tratei, passou 10 anos, aconteceu alguma coisa, eu rompi de novo. Principalmente quem fez essa ruptura há 10 anos atrás, que eu acho que é mais ou menos aí esse estágio de evolução mais rápido, né? Eu peguei um paciente amigo próximo, há 10 anos atrás ele rompeu jogando futsal, e ficou, empurrou. Aí causou essas situações secundárias, né? Como ele falou, lesão meniscal, já tinha uma artrose, então a cirurgia dele teve que fazer uma reinserção e teve que vir por uma limpeza de Bem menisco, mais complexo. bem mais complexa. E daí na parte secundária, aplicação de gel. Então o tratamento dele já foi muito mais complicado. Porém, o expert que fez a cirurgia, essa nova, ele falou, cara, parece que eu nem operei. A minha primeira cirurgia há 10 anos atrás, o cara fez meio que um açougue. Você vê pela questão Mais grosseira, das bem mais grosseira. cicatrizes. E agora, o novo expert que fez a cirurgia nova, falou, bicho, eu nem senti. Com 2 anos, com 2, 3 dias a gente estava aqui movimentando, organizando. Então, realmente, a ortopedia, principalmente para essa parte de traumas, né, de cirurgia de traumas ortopédicas, ela teve uma evolução fantástica. E hoje essa evolução técnica acaba que ajudando muito o profissional, porque ele tem mais recursos, ele tem o feeling, sabe fazer o processo cirúrgico, o cara tem uma mão boa, mas quanto mais os recursos vão evoluindo e ficando mais sofisticados, as cirurgias vão ficando mais simples, entre aspas, né? De recuperação, de retorno. Eu queria saber, até que o pessoal me pergunta essa variável, cara, Edson, eu sou atleta, beleza? É melhor fazer o bottom, é melhor fazer o pino, é melhor tirar o patelar, o tiro semiteninoso? Diz aí pra gente. Hoje, a grande maioria, como eu te falei, tem indicações estritas para o tendão patelar. Eu praticamente faz muito tempo que eu não faço tendão patelar. Hoje o que a gente usa realmente são os tendões flexores, né? É uma cirurgia que flui bem, uma cirurgia de mais ou menos, em termos cirúrgicos, de tempo de 1h30, 1h40, então é uma cirurgia relativamente rápida. O paciente interna num dia, no outro dia ele já está saindo, entendeu? Mediante uma raquianestesia super bem executada, o paciente praticamente não vai sentir dor, porque faz o bloqueio também do femoral. Sim. Então o paciente tem toda a programação pós-cirúrgica com anticoagulante, com antibiótico, com medicamento para dor, então o paciente fica super tranquilo. E aí, só voltando, Edson, eu queria te fazer uma pergunta aqui para ver se isso bate também com a nível de consultório. Por exemplo, esses esportes de alta demanda, de alto impacto, tipo kite, hoje o sexo feminino, as mulheres estão entrando muito nesse esporte, que era praticamente um esporte mais masculino. Mas hoje as mulheres estão entrando demais. E eu estou vendo realmente assim, antigamente a gente operava, acho que de cada 10 joelhos, 9,5 joelhos eram homens e meio era mulher, digamos, se a gente pudesse fazer essa comparação, 95%. E hoje eu vejo que essa proporção está aumentando das mulheres, porque hoje, assim, esse ano eu já operei diversas mulheres e tal, que tiveram lesão de LCA, às vezes lesões associadas e tal, exatamente por trauma, principalmente o beach tênis e o crossfit. Então, para a mulher o futebol não é tanto, mas o beach tênis e o crossfit, realmente eles trazem para a gente, às vezes, esse problema. Isso literalmente é expressivo a gente enxergar isso. Por quê? Essa inserção do sexo feminino dentro dessas modalidades ela é muito alta. Consequentemente, os processos lesivos eles vão vir de forma secundária. Então, realmente, hoje a gente tem muito contato no consultório de pacientes do pit tênis e do crossfit mesmo, e do kite também. Do kite também. Eu estava com um atleta aqui, essa moça ela é de Minas Gerais, aí estava aqui no Cumbuco fazendo um treino porque ia para uma competição no exterior e ela é atleta Red Bull. Aí foi fazer uma manobra, um vento contrário lá, puxou o kite e ela caiu de frente, de flexão, e fez a ruptura do membro esquerdo, e ela veio para cá e voltou para lá para Minas Gerais, operou e voltou para cá porque ela tinha fechado um patrocínio aqui com a Red Bull, tinha que fazer foto, imagem, enfim. Ela foi para lá, operou, passou 3 dias, voltou e a gente deu sequência no tratamento. Então, enfatizar, porque é explícito o aumento, essa inserção do sexo feminino nesse esporte de mais intensidade. Exato. A evolução dos dias, né, e das coisas, as mulheres estão muito mais ativas e a variável de esporte que elas estão fazendo certamente é muito maior. Antes a mulher, não, eu vou pra academia, eu faço uma caminhadinha, eu gosto de balé. Hoje não, esquece. É Muay Thai, é Jiu-Jitsu, é beach tennis, é kitesurf, é pau na máquina, a mulher tá com sinistra. Então não tinha como. Esse aumento, essa incidência, ele ia realmente aumentar de forma secundária. Inicia principalmente a mulher, que a gente já sabe que tem esse déficit estrutural, né? Tipo assim, não é um déficit, mas a capacidade de suportar um estímulo de impacto de uma mulher, ela é bem menor do que a de um homem, pela questão de massa muscular, de mais estrutura óssea. Então, essa situação. Uma mulher que entra no crossfit, daqui a 2 meses ela quer estar treinando igual o homem que treina há 2 anos.
Então, tu acha que, assim, por exemplo, na reabilitação pós-cirúrgica, a determinação do sexo feminino da mulher é tanto quanto do homem? Também, é Também. igual. Ela Porque o que vem, ela não acontece? falta, ela vem para a Afinco, fisioterapia, ela faz com afinco, vem. segue as orientações. Total. Bom, Porque ela já pegou aquele bichinho lá do esporte, né? Tá viciada. Tá viciada no beach tennis, tá viciada no crossfit, ela quer voltar pro jiu-jitsu. Esse bichinho entra, porque acontece, ó. A mulher, a gente já sabe por questões metabólicas, ela já tem uma tendênciazinha a engordar. Quando ela entra num esporte de alta intensidade, que ela começa a ver uma estética boa, uhum, ela não quer deixar de ir. é verdade. Ei, eu tenho que ir pro beach tênis hoje, viu? É 1 horinha. Ei, hoje tem jiu-jitsu, eu vou correr, acordo 5 horas da manhã e vou fazer minha caminhada lá na praia. Então as mulheres, por já terem esses cuidados de fins estéticos, elas começaram a perceber que as atividades de alto rendimento, de alta intensidade, melhoram a estética corporal. Aí ela quer estar magrinha, quer estar o tanquinho. Como é que ela vai faltar? De jeito nenhum. Então, se ela passa por um procedimento desse, tem que fazer uma cirurgia, ela tá louca, porque ela vai passar 6 meses sem fazer beach tennis. Então ela tá aqui comigo, eu começo a pedalar quando tem bike, dá para fazer bike, dá em casa. Então essa inserção, eu creio que esse aumento, né, das mulheres dentro desses esportes de mais intensidade acabou causando de forma secundária essas lesões, não tinha jeito. Então, para a gente mais ou menos findar aqui, vamos fazer aqui uma síntese. Paciente operado de LCA, ele vai passar de pelo menos 6 meses a retorno à atividade. Pelo menos essas atividades que tem essa desassociação de piso, beach tennis, o futebol, Exato. ele tem que esperar aquele time. É o ideal. É o ideal. Para que ele não tenha... Porque o que acontece? Principalmente o atleta de alto rendimento, né? Ele tratou 1 mês, 2, 3, 4, 5. Ele vai esperar mais um mesinho ali de fortalecimento e tal, ganhar a função para ele voltar, ou ele vai se arriscar? Então não vale a pena. É a gente respeitar, entender os limites, respeitar as fases do corpo para que venha essa evolução de forma eficiente e acelerada. Eu creio que é mais ou menos por aí. Com certeza. Só finalizando, para você ver realmente como é importante essa fase de reabilitação, eu operei uma mocinha de 22 anos, que era atleta de futebol de periferia e tal, e lesionou o menisco, lesionou o LCA, e no auge ali do âmbito sangue quente, o pessoal precisando dela, que era uma boa atleta e tal, inchou logo o joelho, fez uma hemartrose, e o pessoal, vamos, bota o gelo e entra de novo. Quando ela entrou de novo, ela sentiu uma nova torção, fez uma nova torção, porque já estava com o joelho rompido o ligamento, e lesionou o menisco. Essa paciente, nós operamos, fizemos a reconstrução do ligamento dela, fizemos o reparo meniscal, tivemos que fazer uma meniscectomia parcial, porque realmente é uma lesão grande, e essa paciente começou a fazer a parte de reabilitação, fez a fisioterapia, mas ela voltou precocemente aos treinos. Conclusão, fez uma relesão de ligamento cruzado anterior. Tivemos que tirar enxerto do outro joelho para refazer, e já isso é uma complicação grande. É por isso que eu falo, as fases, elas são entregues ao paciente. Cabe a ele respeitar, porque o que é que acontece? Se não respeitar a fase, se ele quiser pular do segundo para o quinto, a queda é muito grande, ele desce para o primeiro de novo. Verdade. Então a gente tem que entender, por isso que eu gosto, por isso que eu desenvolvi o meu método, para entregar para o meu paciente. Porque assim, quando eu recebo um paciente e ele me entrega o problema, eu comprei aquele problema. Eu comprei e eu vou ter que resolver. Se eu não combinar com ele o que é que vai ser feito em cada fase, aonde ele está, para onde ele vai e qual caminho a ser percorrido, ele vai dizer que eu não combinei. Não, mas o senhor me falou, aí eu estou bem, mas lógico que tu está bem. Tu está bem para ter uma função condicional normal, mas tu não está bem para jogar futebol. Tu está se aprontando para chegar lá naquele momento. Então é importante o profissional, o médico, o físico, o preparador físico, entender de fato quais são as fases. Eu enxergo muito protocolo de tratamento errado em coisas simples. Cara, eu comecei 1 mês, meu amigo, 1 mês o teu tendão tá maturando, tu não pode estressar, a cadeia cinética aberta para tracionar aquele tendão, aí vai inchar, e amanheceu dolorido. Lógico, amanheceu, o estímulo foi dado de forma errada. Então isso acontece muito com profissionais, e profissionais que se dizem trabalhar no ramo do esporte. Imagina, o nível que chega as coisas. Aí o que acontece? A única coisa que a gente tem que fazer é olhar e falar, meu Deus do céu. E muitas vezes o paciente chega, desses profissionais, e bate com a gente aqui na clínica, não, mas o doutor lá falou que eu tenho que falar isso aqui nesse momento. Eu falei, irmão, é o seguinte, ou tu segue aqui a minha cartilha, é uma cartilha, ABC, ou então não tem como tu trabalhar comigo. Porque se eu pego e eu compro o teu problema, eu tenho que resolver. Se tu for por estratégia tentar pegar atalho, vai dar problema no final. E a culpa é de quem? Ele ainda vai querer, é uma das coisas que mais acontece. Até com o nosso paciente lá, viu? Ele tem a troca de responsabilidade. Não, mas o fulano de tal estava fazendo isso aqui porque, cara, eu combinei contigo. 1º mês, 2º mês, 3º mês, o 6º mês. Não, mas o cara lá, ei, cara, ele pode fazer o que ele quiser.
O protocolo é esse. Esse é o mesmo. Ou tu segue a cartilha, ou daqui a 6 meses tu não vai estar bom. E eu ainda vou ser culpado. Mas eu fui explícito contigo. Não é um acordo? Um acordo. É um negócio que a gente fez. Tu me pagou e eu comprei o teu problema. Agora eu vou ter que resolver isso. Por isso que eu te entrego aqui, ó. Método. Isso aqui é 20 anos de expertise e experiência para entregar realmente o que tu precisa. Show. Mas para a gente finalizar, doutor Rido, muito obrigado. Eu tenho certeza Obrigado pelo que... convite, obrigado pelo convite. Muito interessante estar aqui esse bate-papo aqui descontraindo, informando nossos, né? Informando. Nossos. É interessante porque o que acontece? Essa galera que está em casa e passa por alguma situação dessa, é de extrema valia que eles possam desfrutar desse conteúdo, né, desse conhecimento, para que realmente alguém que está passando por isso procure um profissional, um especialista para trazer realmente o que tu está precisando, para que se assim você possa evoluir e ter uma situação final positiva da tua lesão. Com certeza. Beleza? Muito obrigado aí, tá? Obrigado a você, meu querido. Tamo junto. Tamo junto. Finalizando aqui mais um nosso episódio. Fica ligado que a gente vai estar trazendo mais situações para vocês. Abraço.